e vinculada no diabo. Tem uma anotação de João, capítulo 6, versículo 70. Respondeu Jesus: não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é o diabo. As colocações de Emmanuel. Quando a teologia se reporta ao diabo, o crente imagina de imediato um Senhor absoluto do mal, dominando o universo sem fim. Na concepção do Adoniz, a região amaldiçoada localiza-se em esfera distante, no seio de tormentosas trevas. Sim, as zonas purgatoriais são inúmeras e sombrias, terríveis e dolorosas. Entretanto, consolante a afirmativa do próprio Jesus, o diabo partilhava os serviços apostólicos. Permanecia junto dos aprendiz, um deles se constituía em representação do próprio Evangelho. Basta isto para que nos informemos de que o termo diabo não indicava no conceito do mestre um gigante de perversidade, poderoso e eterno no espaço universo, visível no próprio homem quando algemado as tormentudes do sentimento interior. Daí concluímos que cada criatura humana apresenta certa percentagem de expressão diabólica na parte inferior da personalidade. Satanás simbolizará então a força contrária ao bem. Quando o homem o descobre no vasto mundo de si mesmo, converte o mal, dá-lhe combate, evita o inferno íntimo e desenvolve as qualidades divinas que o elevam à espiritualidade superior. Grandes multidão mergulham no desespero seculares, porque não conseguiram ainda identificar semelhante verdade. E comentando esta passagem de João, somos compelidos a ponderar. Se entre os 12 apóstolos, um havia que se converter em diabo, não obstante a missão divina dos filhos que se destinava à transformação do mundo, quantos existirão em cada grupo de homens comuns da terra? Então, a leitura desta mensagem, nos convidamos com o contrário para fazer a nossa presença. Com a intenção de facilitar a nossa concentração, vamos fechar os olhos. Concentrar a nossa atenção neste ambiente, na música que toca, na paz que reina. E agradeçamos ao nosso Mestre Jesus a oportunidade de aqui estarmos, aos nossos anjos de guarda, aos espíritos protetores, a possibilidade de nos ter trazido até aqui. Agradeçamos pela nossa atual condição de espírito encarnado, num orbe em transformação, onde nos deparamos com toda sorte de notícias, de dilemas, de agruras, mas contudo contamos com a esperança e com a certeza
de que tudo isto passará e teremos logo adiante um planeta renovado. Pedimos a assistência dos bons espíritos que conduzem os destinos desta casa, a nos amparar, a nos proteger, a intuir o palestrante da noite, para que possamos, quando do nosso regresso ao nosso lar, levar conosco a paz que reina e a tranquilidade que se faz neste momento, neste recinto. Que seja feita sempre a vontade do nosso Pai. Que assim seja. Da outra. Boa noite a todos. Antes de tudo, nós sempre agradecemos a oportunidade de falar. Agradecemos do fundo do coração por podermos ter vindo aqui, falar nesta casa de luz. Agradecemos sempre aos trabalhadores da casa, os que mantêm essas portas abertas, os trabalhadores que aparecem no interior, os que estão mantendo esse local, os que lutam no dia a dia. Muito obrigado a todos. E para a noite de hoje, nós separamos o tema Amem seus inimigos. Está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. E é interessante, meus irmãos, porque a frase, quando é lançada, parece um pouco que isso é coisa de gente religiosa. Ah, isso é coisa de gente fanática, isso é impossível. Onde já se viu? Amar o inimigo? Onde já se viu isso? E quando nós vamos ler o capítulo 12 dessa doutrina maravilhosa do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec começa a nos explicar, meus irmãos, que a pobreza da linguagem humana fez com que o Mestre Jesus utilizasse palavras iguais para vários contextos. Que o amar os inimigos naquela situação, para nós seria a mensagem de não odiá-los, não buscar vingança, não guardar rancor. É o natural, meus irmãos. Não há como,
entrar aqui uma criatura que nós temos como difíceis, das quais ainda não nos entendem, nós não os entendemos. Não há como termos o mesmo sentimento que temos quando vemos nossos filhos, nossa mãe, nosso pai. A própria energia que é emanada de uma pessoa para outra impossibilita isso. Mas nós conseguimos não odiá-los. Se nós nos esforçarmos, nós conseguimos não nos vingar. Não achar bom quando a criatura cai. Não tentar revidar. Não entrar nessa maré de conflitos que tem atordoado tanto as pessoas. O ambiente de conflito que se forma, por exemplo, nas redes sociais, onde inúmeras e inúmeras criaturas passam o dia inteiro se agredindo. Onde as opiniões têm sido seguras com ferro e fogo. Onde amizades se desfazem tão somente para ver quem vai vencer a discussão. É importante que nós nós possamos colocar de lado esse tipo de coisa, meus irmãos, porque o conflito em si, ele vai sempre existir. Mas nós podemos escolher entre entrar e viver esses conflitos ou nos colocar à margem e compreender as diferenças. Nós sempre vamos buscar os exemplos do nosso Mestre Jesus. Nós sempre vamos procurar saber como Jesus agia diante dos adversários gratuitos que surgiram na sua caminhada. Como ele faria? Como ele fez? E é relatado no livro Boa Nova que o Mestre estava no início do seu apostolado, no início de sua caminhada do Evangelho, e recolheu-se ao deserto com João Batista. E por lá ficaram alguns dias em jejum, em oração. Despediu-se do amigo, seguiu viagem, passa por Jericó, onde existia um oásis de verdura, e segue viagem até Jerusalém. E chegando em Jerusalém, Jesus senta próximo ao templo de Jerusalém, como um peregrino, um viajante. E nas proximidades daquele templo, ficavam conversando os doutores da lei, os poderosos, os sacerdotes. E naquele dia, um grupo de sacerdotes teve sua atenção voltada para aquele viajante, para aquele homem diferente que estava sentado ali. A maioria deles foi embora, não deu mais tanta atenção. Mas um deles, envolvido com o magnetismo de Jesus, aproximou-se. Foi até o nosso mestre. Era o sacerdote Hanã, doutor da lei, foi um dos juízes quando do julgamento de Jesus. Então ele chega para o nosso mestre e com um ar de petulância, porque afinal de contas Hanã era um sacerdote, um escolhido de Deus, um doutor, e com um ar de petulância ele aborda Jesus e diz: Galileu, o que fazes na cidade? E o nosso mestre nunca mentiu, meus irmãos. E diz claramente: passo por Jerusalém para implantar o reino de Deus na terra. E aquele sacerdote toma um choque. Porque como poderia um homem daquele ter uma proposta dessa? Um homem comum, não era um sacerdote, como poderia? E ironicamente Hanã responde: reino de Deus? O que pensas tu, Galileu? Virá a ser isso? E Jesus o diz, com amoroso transporte de energias: o reino de Deus é a construção divina no coração dos homens. E Hanã ri, irônico, e diz: construção divina, Galileu, em tuas mãos? Com que contas para tão difícil empresa? Eu não vejo nenhuma multidão te seguindo. Onde estão os teus auxiliares? E Jesus o olha no fundo dos olhos e diz àquele homem: os meus ajudantes, os meus amigos, os meus auxiliares virão de todas as partes. E Hanã continua: de certo que sim, Galileu. De certo que sim, porque os tolos e os idiotas
Estão em todos os lugares do mundo. Esse será o teu material de construção. Agora me diz, tu falas em obra divina. Já viste alguma estátua perfeita, feita com fragmentos de lama? E Jesus o diz, sacerdote, nenhum mármore é mais puro do que o sentimento. E nenhum cinzel é mais preciso do que a boa vontade sincera. Hannã não esperava uma resposta tão profunda, tão inteligente, não de um homem menor. Hannã era o poder, era a força, o juízo. E diz, tu conheces Roma? Conheces Atenas, por acaso? As grandes metrópoles, onde estavam os grandes pensadores. E Jesus o diz, eu conheço o amor e a verdade. Por acaso, Galileu, por um acaso, sabes sobre as normas do tempo? Conhece as leis que nos regem? Sacerdote, eu sei a vontade do meu Pai que está nos céus. E Hannã, ironicamente, sorri, dá as costas e vai embora. Era o primeiro adversário, meus irmãos. Era o primeiro inimigo da Boa Nova. Irônico, gratuito. E Jesus poderia dizer, volte aqui. E argumentar e esmagá-lo. Porque Hannã era um pigmeu moral. E Jesus é o rei solar. Mas o nosso mestre não trabalha assim, meus irmãos. Diante do conflito que Hannã apresenta, ele planta a semente do bem e deixa-o ir. Deixa-o seguir em frente. Afinal de contas, os poderosos tiveram muitas dificuldades para compreender Jesus. Os bens da terra, o poder terreno, desde o início, teve muita dificuldade para aceitar as grandezas celestes. E Jesus vai buscar o terreno fértil, segue viagem, passa por Nazaré, vai até Cafarnaum. E lá chegando, à beira do Tiberíades, vê pescadores. E o mestre parece conhecê-los a todos. Chega na beira do lago e espera que 2 daqueles pescadores desçam de sua barca. E os convida. Simão, André, eu venho da parte de Deus e gostaria de convidá-los a construir o reino dos céus comigo. E aqueles 2 homens se impressionam, porque conhecem aquele timbre de voz. Apesar de ser um dos primeiros contatos, eles já amam aquele homem, já têm por ele grande afeto. E dizem, Senhor, sede bem-vindo. E Jesus fala para eles sobre o reino dos céus, sobre o trabalho a ser feito, a construção de um novo reino. E André inocentemente diz, mas um reino? Aqui é tão pequeno, tem tão poucas casas. Um rei. E Simão Pedro toma a frente e diz, não, André, o lago é muito grande, tem muitas aldeias, o reino pode abranger todas elas. E Jesus sorri, meus irmãos, e adia prazerosamente a explicação deste reino. E diz àqueles homens, quereis ser meus discípulos? E eles não pensam 2 vezes. E dizem, Senhor, nós seguiremos os teus passos. Se abraçam à beira do lago. Se amam verdadeiramente. E é interessante porque os pescadores que lá estavam riem deles. Acham aquela cena um tanto quanto ridícula. Mas eles seguem adiante. E vão até a coletoria no centro da cidade. E lá chegando encontram um homem culto, sentado, escrevendo. E Jesus diz, Levi, o que fazes? E Levi olha para o mestre e diz, coleto os bens para Herodes. E o mestre diz, gostarias de vir comigo, coletar os bens celestes?
E prontamente Levi, que nós conhecemos como o apóstolo Mateus, diz: Senhor, eu estou pronto. Levanta-se e segue com Jesus. Eles vão até a humilde casa de Pedro. E lá se faz uma das primeiras reuniões. O mestre fala para eles sobre a construção do reino dos céus. E fala também, meus irmãos, que muitos serão os adversários e perseguidores. E que é necessário amá-los. Depois dessa reunião, eles vão à beira do lago. E pela primeira vez, Jesus vai falar para o povo. E ele vê juntar-se pequena multidão, onde estão os pecadores, as mulheres muito pobres, crianças sujas, aquelas criaturas que Hanã chamou de lama. E o mestre se alegra com a presença daquelas pessoas, porque ali estava a base da construção do seu evangelho. O sentimento daquelas criaturas, em que a dor convidou a compreender a luz, seria a base da transformação que Jesus faria do mundo. Porque por muitas vezes, meus irmãos, é preciso doer bastante para que a gente pare de combater as leis de Jesus. É preciso sofrermos muito para que a gente desperte e venha até a casa espírita e busque o Senhor. E já naquela época se aconteciam inúmeras coisas semelhantes. As criaturas poderosas, os que lideravam o planeta, tendiam a concorrer, a disputar com Jesus. Os mais humildes, os mais sofredores, se aproximavam dele com mais amor. E Jesus segue enfrentando todas essas dificuldades, vivendo todas essas lutas, se deparando constantemente com os adversários gratuitos, com os perseguidores, com os que o ameaçavam, encontrando por muitas vezes os adversários que não estavam encarnados. Aqueles que nós hoje chamamos de obsessores, tratando os obsidiados que à época eles chamavam endemoniados. Eles já tinham a correta compreensão da palavra demônio, diabo. Já sabiam que se tratava de um adversário do bem, de a criatura que lutava contra o evangelho. Não desse personagem que a gente criou, com chifres, com patas de bode, não. Eles já compreendiam que aquele que se colocasse como adversário seria assim chamado. E os apóstolos se impressionavam demais quando Jesus, tratando as pessoas endemoniadas, fazia com que eles se curassem. Eles se impressionavam porque diziam: mas que homem é esse? Que os próprios demônios obedecem. E que tamanha grandeza dele, que as criaturas do mal se afastam ao seu comando. E Tadeu, o apóstolo Tadeu, era o que ficava mais impressionado. Quando ele via Jesus tratar os obsidiados e ouvia o suspiro aliviado da criatura ao se libertar, ele olhava para Jesus maravilhado. Mas que poder é esse? E eis que aconteceu de Jesus ter que sair com Tiago e João e chega para Tadeu. Uma mulher trazida, endemoniada, sofredora. E as criaturas pedem que Tadeu a trate, a liberte. Então Tadeu começa: afasta-te dela, eu te ordeno. E o obsessor ria dele, ironicamente. E ele dizia: afasta-te dela em nome de Jesus. E o obsessor, o dito demônio, dizia: eu conheço Jesus, mas quem és tu para me ordenar alguma coisa? E por mais que Tadeu tentasse, não conseguiu libertar aquela mulher. Só no dia posterior, quando Jesus retorna, aquela mulher é liberta. E Tadeu fica mal. Fica pensando: mas se ele consegue, por que ele não dá logo esse poder para a gente? Ora, por que ele não nos coloca logo em condição de ajudar? E se os demônios obedecem ele, por que ele não reúne todos de uma vez?
dá um comando e acaba com os inimigos da Boa Nova. Tadeu ficou em conflito e foi falar com Jesus. E explicou ao mestre que desejaria ter aquele poder. E que o mestre poderia resolver de uma vez o problema. E Jesus, como grande professor, diz a ele: Tadeu, qual o principal objetivo de tua vida? E Tadeu diz: mestre, tento construir o reino dos céus no meu coração. Pois bem, Tadeu, se tu ainda não conseguiste te iluminar, por que tu espera isso dos nossos irmãos equivocados? Como tu podes dar o que tu ainda não tem? Aí Tadeu se impressiona. Porque ele diz: nossos irmãos, aqueles demônios, aqueles espíritos imundos, Senhor, que vivem para fazer o mal, são nossos irmãos. E Jesus o esclarece: Tadeu, toda criação é de Deus. Quem hoje veste a capa do mal, amanhã será bom. Como tu podes duvidar disso? O bom cristão, o bom servidor do Pai, não combate o irmão, combate a ignorância. Acaso tu vê Deus parar com seus desígnios divinos para vir lutar com seus filhos? Não. Ele trabalha para que o seu amor seja implantado nos corações. Cada criatura que nos aparece como adversários, Tadeu, é um convite ao bom trabalho, à boa luta. Não desdenhes quando fores convidados a servir ao Pai. E Tadeu diz: Senhor, tudo o que eu queria era poder libertá-los, era poder afastar os inimigos. Tudo o que eu queria era conseguir. E Jesus o diz: então, Tadeu, ilumina primeiro o teu coração. Busca antes de tudo te construir, te iluminar, porque as palavras do mundo não convencerão os equivocados. Mas a luz que carregares no teu coração vai servir de arrastamento. E aí modificarás as criaturas necessitadas. E Tadeu diz: Senhor, e por que então tu não os reúnes, Senhor? Se tu consegues, se tu tens esse poder, por que tu não reúne a todos eles e dá um comando e acaba com todos os inimigos? E Jesus o diz: Tadeu, e por que será que Deus não age assim? Acaso nós teremos maior amor do que o que vem do coração do Pai? Cada um vai ter seu tempo, Tadeu. Cada criatura tem seu momento e sua caminhada para o bem. Nós não os convidamos para o banquete da Boa Nova, convidamos os sofredores, mas eis que quando eles vierem são todos bem-vindos. O nosso trabalho é iluminar aquelas consciências, nos iluminando. E aí sim, transformando aqueles corações. E aproveitando para ensinar os demais. Quando reúnem-se todos os apóstolos ao redor dele, Jesus diz o que está descrito no Evangelho de Lucas. Que quando um espírito imundo sai de um homem, anda por terrenos áridos, por locais difíceis, e não encontrando outro lugar, decide voltar. Ao chegar, encontra a casa limpa, adornada, lá entra e convida mais outros 7 espíritos, ensinando a eles da necessidade de nos iluminarmos, de desenvolver em nós esse reino celeste, para aí sim buscar a correção dos nossos irmãos, buscar no auxílio do erguimento dos nossos irmãos. Eis que o grande projeto nunca foi primeiro corrigir o próximo. O projeto do Senhor, da reforma íntima, sempre foi nos refazermos. Para que com o nosso exemplo, com o que nós conseguirmos viver, aí sim, meus irmãos, aí verdadeiramente seguirmos com o trabalho. Muitos foram os adversários, muitas foram as lutas. Por muitas vezes, Jesus conviveu de perto
com o que ia lhe trair. Porque diante dos nossos adversários, diante das traições, a que mais dói são as que são feitas pelas criaturas que nós temos sentimentos. Quando nós verdadeiramente gostamos de uma pessoa e ela violenta a nossa confiança, aquilo nos machuca demais. É a mais difícil de se perdoar. E Jesus, meus irmãos, tinha no seu corpo de apóstolos os seus mais próximos amigos. E um deles era Judas. E é relatado no livro Instantes da Vida que Judas caminhava com Tiago em uma estrada muito bonita, cercada de oliveiras dos dois lados. Tiago trazia no seu semblante, no seu olhar, a paz de quem compreendia a mensagem de Jesus. Mas Judas vinha atordoado, perturbado, inquieto. E em dado momento ele não aguenta mais o silêncio e diz: Tiago, tu não achas que ele é bonzinho demais? Tu não achas que ele é calmo demais para poder libertar o povo de Israel? Para poder nos livrar da escravidão, do jugo da águia romana? Tu não achas que ele é muito bonzinho, Tiago? E Tiago diz: Judas, tu te referes a Jesus? Tu esperavas no mestre, um guerreiro do mundo? E Judas diz: nem tanto, mas eu esperava mais ação. Acredito que ele perde as oportunidades. Acredito que ele é muito passivo. Ainda ontem conversei com um doutor da lei, meu amigo, e ele me falou o quanto era inútil as pregações do mestre para aquelas pessoas pobres, ignorantes. Ele nunca busca os poderosos da terra. Como vamos conseguir se os poderosos é quem nos guiam a vida? E Tiago diz: Judas, quem é mais poderoso do que Deus? De quem o mestre é o representante? E Judas diz: Tiago, não podemos aceitar mais essa inatividade. Temos que nos movimentar. Agora pela manhã ele entrou em Jerusalém e a multidão gritava: Hosanas ao filho de Davi. E eu percebi que ele não se envolvia com aquela febre, com aquele momento de simpatia. Temos que tomar a frente, impor a nossa grandeza aos que dominam Israel, aos romanos. Temos que usar esse momento. E Tiago de Judas, ele nos ensinou que o reino dele não é desse mundo. Que quem quiser ser o maior, seja o menor entre todos. O que tu estás falando? E Judas não suporta mais. Ele diz: eu não suporto mais excesso de teoria. São muitas palavras jogadas ao vento. Eu ando com ele. Canso de ver, ao redor dele estão sempre os mais pobres. Do que serviria? Ele nunca fala para os poderosos. Do que adianta falar para aquele tipo de gente? Nunca vamos conseguir. Hoje, eu irei ao Sinédrio, aos poderosos de Israel, e vou articular acordos para que possamos impor o Evangelho. E assim o Evangelho vai vencer. E Tiago diz a ele: Judas, me escuta, meu irmão. Acaso não teria Jesus mais inteligência do que nós? Por um acaso ele não consegue sondar os corações? O mestre vem trazendo os tesouros celestes. Misturá-los com a política do mundo seria de nossa parte um sacrilégio. Me escuta, meu irmão. Me escuta. Respeitemos a autoridade do mestre. Mas ao fim da caminhada, aqueles dois apóstolos tomam um caminho muito diferentes. Porque Tiago segue adiante, amando a Jesus e respeitando os seus desígnios. Mas Judas não consegue dormir. Atordoado, perturbado, planeja em sua mente o projeto
iria entregar Jesus aos poderosos e seria nomeado um oficial. Ficaria à frente dos trabalhos espirituais do grupo e seria um tutelar do Mestre. Jesus seria um símbolo vivo para converter os que chegassem. E aí sim, ele iria impor a vitória do Evangelho. Então ele foi. Foi até o Sinédrio, organizou o seu acordo com os doutores da lei, recebeu suas 30 moedas. Estava feliz, acreditava que ia vencer. Mas eis que ele vê, meus irmãos, o seu mestre ser preso, arrastado, vilipendiado, agredido, e com a mente em total desalinho. Não consegue acreditar no que está acontecendo. Porque o projeto não era matar Jesus. Judas caiu na sua vaidade e loucura. Mas acredite, ele amava o Mestre. Ele era só um homem que se perdeu nessa caminhada. E vendo Jesus passar por tudo aquilo sem dizer tão somente uma queixa, vendo aqueles lábios divinos que só falaram a verdade, bem dizer os seus perseguidores, Judas entra em processo de loucura, vai até o Sinédrio, exigir que seja cumprido o acordo que ele fez, e os sacerdotes riem dele, e ele lança aquelas moedas no chão do templo, e vai até os seus amigos poderosos de Israel, e descobre da pior maneira o quanto são falhas as promessas humanas. Acompanha de longe o Calvário de Jesus. O seu peito não suporta mais de tanta dor. A sua mente é um oceano de dor. Caminha ao redor do templo, alimentando em si a ideia de desertar da vida. Dos seus maiores crimes, aquele é o que ele faria. Caminha e a natureza grita, meus irmãos. O céu escurece, trovões, relâmpagos terríveis parecem cobrar da terra criminosa a morte do Cordeiro de Deus. Judas caminha para aquela figueira sinistra e escuta na sua mente a voz amorosa do Mestre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas em sua loucura ele continua, meus irmãos, e se enforca naquela árvore. E nós até hoje temos com Judas uma relação em que ele é o traidor, é o pior dos homens. Algumas vezes formamos bonecos e nos vingamos por Jesus, espancando Judas, mostrando a ele que aquilo não se faz. Mas o que será que Jesus fez, meus irmãos? Diante de tão grande traição, de pessoa tão amada e tão próxima, qual a reação do nosso Mestre? É relatado no livro Instantes da Vida, que o Senhor agonizava naquele madeiro das perfídias humanas, próximo ao seu desencarne. E o céu daquela cidade se rasgou. E de lá desceram falanges e falanges de criaturas iluminadas. Anjos cantavam em coro, bendizendo ao Senhor, aproximando-se dele. Os que estavam no chão, os encarnados, não conseguiam ver, porque era compacta demais a nuvem negra daquelas atitudes loucas. Mas os anjos ligam dos céus àquela cruz, fios maravilhosos, de beleza indescritível para as palavras humanas. E vêm os anjos da harmonia, manuseando instrumentos benditos e formando na cabeça do Senhor uma cruz, uma coroa de luz. Os anjos da beleza descem e enfeitam aquele madeiro com lírios e rosas. Os anjos da justiça vêm, beijam as mãos do Mestre e iniciam a catalogação de todos os envolvidos naquele crime. Vêm os anjos de carinho, acariciam os cabelos empapuçados de sangue e cantam canções que caem como bálsamo até mesmo para aqueles corações criminosos que ali estavam. E lá de cima, meus irmãos, do mais alto, vem um anjo.
Este vem só. É da mais alta hierarquia celeste. Desce ao pé daquela cruz e beija os pés de Jesus. Olha nos olhos do Mestre, desejando saber qual é a sua vontade. Ergue-se do chão, até a altura em que Jesus se encontrava. Abraça o Mestre com todo o seu amor. Coloca o seu ouvido nos lábios divinos e escuta Jesus dizer: vai, meu irmão, vai ajudar Judas. Era o anjo da caridade. Porque diante das dores e das maiores traições, eis que o Mestre segue amando, segue servindo, compreendendo a nossa pequenez. Diante das lutas que vivemos, nós podemos nos espelhar nele. Nós podemos, meus irmãos, conseguir tornar sentimento puro o que antes foi a escuridão do nosso coração. Vendo como Jesus fez, seguindo seus passos, pouco a pouco numa construção real. Essa doutrina é a doutrina do bom senso. Ninguém está dizendo que vamos sair daqui amando os nossos adversários e inimigos. Nós nos construímos passo a passo, dia a dia. A reforma íntima é feita tijolo por tijolo. Nós conseguiremos modificar os nossos sentimentos, pouco a pouco, dentro das nossas capacidades. É isso que o Mestre espera de nós, porque às vezes nós não conseguimos compreender essa lei de amor. Algumas vezes nós achamos que é bondade demais e queremos justiça. Diante dos equívocos do mundo, dos perseguidores, nós queremos a mais dura justiça. E Nicodemos, à época de Jesus, que era juiz, doutor da lei, também pensava assim. Mas ele amava Jesus. Então entrava em conflito, porque ele queria fazer justiça. Mas como fazer diante daqueles ensinamentos novos? Como conseguir alinhar a justiça e o amor? E Nicodemos caminhava à beira do Tiberíades, em lágrimas, ajoelha-se na areia e suplica: Senhor, vem até aqui, Senhor. Vem me ensinar mais uma vez. E o Mestre em espírito aparece diante dele. Afaga os cabelos de Nicodemos e diz: o que queres de mim? E Nicodemos começa: Senhor, eu gostaria de saber onde está a tua justiça, Senhor. Porque tu andava com os pecadores e eras quase rude com os fariseus. Acaso estão certos que pecam e errados os que seguem a lei de Moisés? E Jesus o diz: Nicodemos, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Nunca disse que os pecadores estavam certos, mas foi a eles que eu vim tratar. E quanto aos fariseus, o que tu me diz dos bons que odeiam os maus? Do que adianta um tesouro enterrado no deserto, um livro que ninguém pode ler, se somos todos irmãos? Nicodemos diz: Senhor, eu não consigo te entender. Porque tu permitia que as meretrizes se aproximassem de ti. Tu és puro, Senhor. E permitia a aproximação daquelas mulheres. E ainda mais, tu as defendia. E Jesus o diz: aquelas mulheres a quem tu julgas, quando chegarem em um plano espiritual, terão seus espíritos limpos e iluminados pelas lágrimas e o sofrimento a que se submeteram na terra. Mas ai daqueles que a lançaram à prostituição, violentando-as e explorando-as. Nicodemos continua: mas Senhor, tu comeste na casa de Zaqueu, o rico, e todos sabemos o quanto aquele homem é miserável, avaro, e tu lá entraste e comeste com ele, havendo várias casas dos pobres ao redor. E Jesus o diz: eu toda a minha caminhada estive com a multidão, mas Zaqueu, os que vocês chamam ávaros no mundo, são doentes.
E negar ao doente o remédio é falta de caridade. E ele diz: Senhor, eu não consigo entender porque tu te permitiste matar no meio de 2 ladrões. Tu que é o maior de todos, Senhor. E ainda mais prometeste a um deles subir aos céus contigo. E Jesus diz: Nicodemos, como tu podes julgar uma pessoa ao qual tu não conhece a história completa? Como tu fazes juízo do valor sem saber o que eles passaram? A fome enlouquece as pessoas. Mas ai dos empreiteiros da fome. Ai daqueles que se locupletam matando o povo de fome. E Nicodemos diz: Senhor, eu quero a justiça, Senhor. Me diz, aqueles que te espancaram, aqueles que te assassinaram, mestre, tu pendurado naquela cruz, tu pediste perdão para eles, Senhor, para os teus assassinos. Onde está a justiça? E Jesus o diz: eu nunca disse que os nossos irmãos estavam corretos no que estavam fazendo. Mas eu disse que eles não sabiam o que faziam. E não sabendo o que fazem, são merecedores de ainda mais compaixão. E Nicodemos chora copiosamente. E quando abre os olhos, o mestre já não está mais lá. Mas ele escuta. Escuta a voz de Jesus que diz: misericórdia eu quero, não sofrimento. Porque muitas vezes, meus irmãos, é necessário compreender que aquele perseguidor, agressor, equivocado, é o doente. Que aquela criatura que não nos compreendeu, que aquele mais próximo, que violentou a nossa consciência, a nossa confiança, é o que precisa de mais da nossa compreensão. Por muitas vezes nesta caminhada da terra, nós devemos ficar felizes por sermos a vítima e não os agressores. Porque eis que o mal que nos atinge não nos fará tanto mal. Jesus é por nós, meus irmãos. Será sempre conosco. Mas o mal que nós fazemos, esse sim, esse vai nos atingir profundamente. Que nós possamos transformar as nossas almas dentro dos nossos limites, mas com toda a boa vontade. Até que tenhamos o testemunho dos verdadeiros seguidores de Jesus. Que diante dos eventuais inimigos, nós saibamos, meus irmãos, que eles estão doentes. E que não sejamos nós os que alimentam o conflito e a inimizade com ninguém. Que possamos despertar e viver tal qual o Mestre nos ensinou. E nos construir, sendo pacificadores do mundo. Porque sempre, sempre, o bem e o amor vai vencer. Escolhemos, meus irmãos, que possamos escolher o lado certo. Pela noite de hoje, pela paciência de vocês, eu agradeço do fundo do meu coração. Que Jesus seja conosco, hoje, agora e sempre.